pessoal. Então, dando início a mais uma aula do nosso curso da nossa querida Joana de Ângeles, em que faremos a segunda aula do tópico número 13. Para quem ficou em casa, nós tivemos uma gafe na aula passada, tivemos que cortar um pedaço do vídeo, porque deu um problema no microfone, um problema no people, que é a parte humana, porque eu desliguei o botão do microfone. Então, talvez quem esteja em casa não acompanhou que na metade da aula passada, que estava eu e a Michele, nós já adentramos no tópico 13, que é situações de conflitos. E hoje vamos dar continuidade, então, a essa aula. E justamente como nós estávamos falando na aula passada, a Joana de Ângeles, antes de focar no conflito, ela foca mais precisamente na dimensão que nós damos ao conflito. Como é que nós recebemos ele dentro de nós e qual é o significado. Pois aí está tudo. O ser liberto, o ser de luz, que um dia seremos com maior propriedade, ele tem essa capacidade de transitar por todos os ambientes, todos os contextos sociais e todos os contextos reencarnatórios, tendo consciência de que não é por acaso que ali ele está, que ele tem um aprendizado com aquilo, e até mesmo diante das vicissitudes pela qual ele é provocado, ele sabe que tudo depende da resposta que ele vai dar, da ótica emocional com que ele encara a vida. Isso é uma citação da Joana, que nós falamos na aula passada, que nós temos uma necessidade de modificar a nossa ótica emocional, com o qual nós encaramos, então, os problemas, as situações de conflito. Diante disso, eu selecionei algumas passagens aqui para nós trabalharmos. O que a gente encontra aqui no que ela falou no Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, em que ela foca o escândalo, que é justamente aquilo que nós falamos, que esse ato de escandalizarmos-nos, quando Jesus fala sobre os escândalos, essa forma conflitiva que nós encontramos para enfrentar as problemáticas. Em que ela nos diz que o ato de se escandalizar acaba por sabotar a situação. Naquela colocação que Jesus faz, que é necessário que haja escândalo, mas ai de quem pelo qual vem o escândalo. E também citando aquela palavra, aquela colocação, que é melhor que entremos no céu com apenas um olho do que tendo dois cair no fogo do inferno. Nessa simbologia antiga, falando que muitas vezes é pela nossa visão, é pela nossa audição, pelas nossas capacidades que nós nos escandalizamos. Então, nós percebemos um mal nosso ou de alguém, e aquilo nos leva a um momento de desespero. E esse momento de desespero, ele é aterrador. Nós emprestamos a situação, nós projetamos na situação o escândalo que, na verdade, é nosso. Então, se alguém nos ofende, nós temos que devolver com um golpe, porque a situação está pedindo. Nós acreditamos nisso. Mas a pessoa me ofendeu. Parece que nós não estamos contando com a nossa capacidade de diluir aquilo e de administrar a dor emocional de ter sido ofendido. Então, ela merece, ela me ofendeu, ela acabou com a minha honra. Quando falamos, por exemplo, da problemática do suicídio, isso é uma crítica que surgiu na sociedade de psiquiatria e de psicologia, acerca daquele seriado das 13 razões porquês, que, apesar do seriado trazer um contributo ao denunciar o bullying, ele acaba falhando porque ele não traz o elemento da personagem. O que dentro dela ecoou e como ela fez uma leitura das dores pela qual ela passou. E cada episódio mostra qual foi o responsável pelo suicídio dela, que é um mecanismo muito delicado. Porque, inconscientemente, quando o suicida tira a vida,
ele tem uma fantasia de que, a partir daquele momento, as pessoas vão entender o mal que elas fizeram para ele. E ele vai se fazer valer. Ele nunca coloca em questão como ele está lendo aquilo. Às vezes são dramas pessoais, que dizem muito respeito à forma com que a pessoa está lendo, o bullying, a perseguição, a ofensa. Em outros casos, há sim traumas muito severos, mas que a solução sempre vai a pessoa se trabalhando em ressignificar aquilo que ela passou. Que foi um trauma, foi algo horrível, foi algo doloroso, mas trazer um novo significado para a vida, entendendo que aquilo já não mais define a vida da pessoa. Definiu durante uma época. Doeu, foi doloroso, mas ela não precisa mais ver a vida através daquela ótica de um filho que foi perseguido pelos pais, ou que não teve o olhar, que não teve o carinho, de alguém que foi humilhado na escola e, de alguma forma, introjetou aquilo da figura da vítima. Então, ela precisa ressignificar a sua vida, entendendo aquilo como um capítulo doloroso, mas que não define a sua vida como um todo. E o seriado, assim como muitas mídias, né, às vezes não tem esse alcance, e a pessoa fica presa, então, no escândalo. Eu acho que, no fundo, o suicídio é uma vingança dela mesma, da vida dela, dos outros. Se acha incompreendida, como tu disseste, acho que daí vão compreender, é um instinto que ela tem de vingança. Eu acho que, no fundo, é isso. Ela queria... Essa colocação ela é bem verdadeira, porque esse é um dos aspectos do suicida que aquelas vozes que ele internalizou da crítica, ele leva consigo. É que nem o ermitão que vai se isolar na caverna, mas isso não adianta porque ele leva a sociedade para consigo, a sociedade dentro de si. E aquela sociedade, as cobranças familiares, aquilo fica ressoando dentro dela. E, muitas vezes, fazer matar-se é uma forma inconsciente de tentar matar aquela projeção que ela carrega dentro de si, aquela imagem internalizada. Então, é uma espécie de vingança. Até porque, muitas vezes, a pessoa sente assim, agora as pessoas vão sentir o que realmente fizeram para mim, né? Então, é um dos capítulos do escândalo. Então, nós temos ainda... Nós vivemos a sociedade do escândalo. As telenovelas, elas exploram muito esse viés. Então, a pessoa sempre tem uma grande revelação na telenovela. A pessoa descobre que está sendo traída, que está sendo enganada. Então, o Brasil passa meses torcendo para ela descobrir. Daí tem aquele episódio do tapa na cara, em que o malvado vai saber, ele vai pagar, né? E daí a sede de vingança do brasileiro, né, que é muito vingativo, essa sede de vingança acaba sendo saciada neste mecanismo que não nos leva, muitas vezes, a essa integração da sombra. Já te ouço, tá? E tem um filme muito interessante, que é O Sorriso de Mona Lisa. E, nesse filme, quando eu vi ele há muito tempo atrás, eu achei muito interessante uma passagem, né, em que tem uma moça. O filme ele vai mais ou menos falar sobre as dificuldades que as mulheres estão passando naquela sociedade. Se eu não me engano, seria a década de 50, por aí. Numa universidade, né, se não me engano, é uma universidade feminina. Era na Europa ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. É. Isso, formando mulheres para ser dona de casa, né? E daí tem uma professora, interpretada pela Julia Roberts, que está trazendo alguns aspectos diferentes. Mas tem uma dinâmica ali, entre duas alunas, que eu gostei muito. Existe uma aluna que tem uma dificuldade em relação à sua sexualidade. Se, por um lado, ela tem um ganho porque ela consegue se libertar, viver a sua sexualidade, né, diferente dos padrões da época, ela também tem uma falha no seu autoamor, pois ela não está conseguindo encontrar alguém com que ela se aprofunde o relacionamento. E tem uma outra que é a dona de casa. E tem uma hora que a dona de casa vai humilhar ela. E ela humilha aquela moça. Ela joga na cara. Só que aquela moça tem um segredo. Que nos seus passeios noturnos, ela já viu o marido da dona de casa traindo ela. E aquilo, para o espectador, aquilo vai crescendo, aquele sentimento, agora ela vai jogar na cara. Porque a outra está humilhando ela, e ela tem aquele conhecimento, ela sabe daquilo, e daí na hora que ela abre a boca, a gente fica naquela, agora vai dar aquele tapa de luva, né?
ela vai lá e abraça a outra. Ela diz assim, eu sei o que você está passando. E as duas choram, e a partir dali há um momento de reencontro. Então aquela que estava sendo julgada como a moça do mundo, aquela que não estava tendo respeito com a sua sexualidade ou com o seu sentimento de amor, é a que, sofrendo ou não, fazendo a coisa errada ou certa, não nos cabe aqui julgar, é aquela que soube suportar o conflito dentro de si e não cair na vala do escândalo, que é uma das grandes ameaças que nós caímos muitas das vezes, né? Quantas vezes a Joana disse ao Divaldo, em momentos delicados da sua vida, em que ele foi acusado de algumas coisas que ele tinha consciência e não reagiu, não entrou em questão. Ele pôde, naquele momento, suportar aquela ofensa. Vamos ouvir? Me surgiu assim uma dúvida sobre assim se enquadraria aí a questão da causa e efeito. Lembrando daquele caso, não me lembro o nome, daquele menino que sofreu um sequestro e que foi arrastado, né, para o carro, a mãe saiu. Aí depois ouvi que alguém recebeu mensagens que ele havia dito que em outra época ele teria feito também aquilo. Então, esses que fizeram isso, que foram instrumentos para que ele passasse, né, por um reflexo do que ele tinha feito no passado, esses também seriam causa de escândalo? No outro sentido, não? Sim, eles seriam a causa de escândalo, porque aquele espírito, essa é uma mensagem muito famosa, porque os pais depois se tornaram espíritas e receberam psicografia do menino, em que ele fala que nas bigas romanas, nos círculos romanos, ele arrastava, então, as pessoas, né? E ele, então, quando foi roubado o carro da família, o menino conseguiu se prender e foi arrastado, um caso muito triste, né? Mas a família recebeu uma psicografia do menino falando de como ele havia se libertado. E, de fato, aqueles bandidos, eles foram realmente digamos, o motivo do escândalo. Se a família não tivesse recebido isso deles, teria, de alguma forma, esse resgate chegado de outro jeito. Pena que foi através deles. Então, eles se comprometeram. Enquanto a família, de uma forma muito corajosa, porque eles vieram depois mesmo a perdoar os agressores, né, publicamente, eles conseguiram se libertar desse débito do passado. Então, muito bem colocada, né? E como a gente tem que cuidar com isso? Principalmente em relação a notícias e psicosfera. Porque muitas das vezes nós estamos rezando pelas aquelas pessoas que estão passando por algo difícil, mas até na nossa oração a gente está vendo, mas coitadinho, mas que tragédia, mas que horrível. E a psicosfera mundial, claro que tem a mídia que muitas vezes explora os dramas, né? A psicosfera mundial é uma psicosfera de dor e de não compreensão daquilo. Às vezes nós estamos rezando e nós estamos nos deixando levar por uma visão de mundo presa na unicidade da existência, em uma única vida, enquanto o Espiritismo vem nos falar da multiplicidade das existências, das reencarnações, de que, de fato, né, há uma dor muito intensa ali. Nos atentados terroristas, nos dramas, nas tragédias, há uma dor muito intensa. Vamos respeitar isso, mas dentro do que nós conseguimos conceber, vamos ver ali um ser em libertação. Eu lembro quando eu vi aquele filme Joelma, 23º Andar, que é baseado na obra do Chico Xavier, no livro Somos Seis, em que conta a história de uma moça que, no dia do incêndio do edifício Joelma, ela fica presa no 23º andar e ela é uma daquelas que tem o corpo carbonizado. Quando eu vi aquele filme, já faz mais de 10 anos atrás, ou 15, eu fiquei muito aflito quando aparece ela lá no 23º andar fugindo do incêndio. E ela foge para uma sala, foge para outra, e aquele fogo lá pegando, né? E era uma moça muito espiritualizada, e naquela época eu praticava artes marciais e eu tinha aquela noção de que sempre há uma saída para qualquer situação. Então parece que aquilo ali nos ativa o lado heróico nela. Tu vê ela saindo, fazendo, e tu já começa a pensar como é que eu sairia dessa situação, mas ela vai conseguir, ela vai, e ela não consegue. E ela morre carbonizada. E aquilo foi me dando uma angústia, uma aflição, e de repente aparece ela junto aos mentores.
E tamanha era a consciência daquela moça que, por uma intuição do plano espiritual, ela já havia lido o livro Nosso Lar, ela já estava se espiritualizando porque os mentores estavam preparando ela para o desencarne. Tamanho era o estado de aceitação dela que ali no resgate os mentores estavam reunindo os espíritos que estavam deixando o corpo. Eles permitiram para ela, durante o socorro, ela ter consciência. E eles explicam para ela o que está acontecendo. Ela pergunta por que tem outros que não estão conscientes que nem eu. Eles falam porque eles ainda não têm condições que nem tu. E aquele momento, pelo menos para mim, emocionalmente foi muito libertador. Porque essa é a verdadeira saída, muitas das vezes. Às vezes nós acompanhamos algum drama e emprestamos a ele um escândalo emocional que faz parte do nosso mundo íntimo, da nossa sombra, do nosso inconsciente. Uma emocionalidade excessiva de que, claro, às vezes há um sofrimento intenso, há uma provação, mas vamos olhar através da ótica do espírito. Há também uma libertação. E se nós bombardearmos aqueles seres com o nosso pensamento negativo, isso inclusive vai dificultar o resgate. Aquela vez que ocorreu, né, inclusive isso foi no dia de um aniversário meu, aquele drama lá de um avião, se eu não me lembro se foi da TAM ou da Gol, que veio de Porto Alegre e depois em São Paulo, no pouso, ele acidentou-se, né? No centro espírita que trabalhávamos, muitas pessoas foram relatando, né, como eles estavam presos àquilo, né? E como isso ocorre de fato, né? Agora há pouco houve aquele escândalo aquele tragédia da Chapecoense e num atendimento espiritual, eu lembro que uma vez recebemos uma repórter e a repórter ela trazia as formas mentais ao seu lado de jogadores ensanguentados, tais quais se o próprio espírito estivesse do lado dela. A imagem era tal qual se houvesse o espírito ali acompanhando ela, mas era a forma mental e ela trazia, né, que ela estava absorvida por aquilo, ela não estava suportando o clima mental do trabalho, pois ela tinha que noticiar esse tipo de coisas, né? E daí houve essa ocorrência da Gol, desse avião que caiu, né? E naquela época, eu acho que já faz mais de 10 anos, né? Uma pessoa buscou o centro espírita e depois, numa orientação, veio a nós dizer assim, mas o que eu faço? Eu estou sofrendo, eu vejo os noticiários, né? E eu lembro que um mentor intuiu um médium então a falar com ela e o mentor espiritual lhe disse o seguinte: meu irmão, imagina que neste exato momento tu tens a dádiva de conversar com cada uma daquelas pessoas. O que tu dirias? E a pessoa, assim, que era uma pessoa bem espiritualizada, mas estava sofrendo, disse assim, olha, eu falaria para eles da vida após a morte, para que eles não se angustiem, que tudo está bem, que o corpo ficou, mas a vida vai continuar, e que os parentes que se afastam ali nesse momento vão se reencontrar. E daí o mentor disse, então faça isso nos teus pensamentos. Cada vez que tu vê essa notícia, emana esse pensamento a eles, de coragem, como se tu estivesse pegando na mão deles e dizendo, coragem, meu irmão, essa dor ela vai passar. É um resgate desse momento e tu vais te reencontrar. Vamos viver também essa mensagem diante dos escândalos, principalmente quando o escândalo fala de relações sociais, com as pessoas com quem nós convivemos. Não tem aquela passagem do Chico Xavier, em que ele estava cuidando do pai dele na cama do pai, o pai adoentado, e o pai lhe cobrando que ele deveria cobrar pelos livros psicografados. E o Chico já tinha explicado isso inúmeras vezes para ele. Era aquele pai que havia cobrado ele pelo desencarne do irmão. Como assim? Recebe Bezerra, recebe Emmanuel, e o irmão morre. Até parece que o Chico era mágico, né? Vai interromper um processo que tem a ver com a caminhada do irmão. Mas o pai cobrava a essa altura. E o Chico já havia explicado inúmeras vezes ao pai, não cabia mais explicar de novo, ele apenas deixou aquela lágrima rolar, né? E daí o pai pediu desculpas, inclusive, né? Mas quantas vezes nós somos testados nos nossos relacionamentos? Teve um dia que... Uma coisa muito simples, né? Que eu estava um pouco cansado e no estacionamento do colégio do meu filho eu encostei no outro carro, sorte que encostou o pneu que fica atrás do carro, e daí não marcou o carro nem nada. Mas eu mal havia encostado,
bem na hora que o dono do carro estava chegando, ele já disse, não, peraí, mas olha o que está acontecendo. Já saiu gritando, né? E eu desci com calma, não, vamos ver o que aconteceu. Se acaso avariou, eu vou lhe pagar, o seguro cobre, né? Eu já dei o meu nome para ele, né? Prazer, sou Alexandre, vim entregar meu filho aqui também. Ele, não, mas vamos ver o que aconteceu, mas olha. E eu fui falando com ele com calma, que ele mesmo ficou com uma cara assim. Daí, de repente, ele falou, não foi nada. Não foi nada. Ele tinha uma marca ali, que eu não sei se era minha ou já havia. Dele, não, acho que isso já tinha. Ele mesmo caiu em si. E, claro, já houve de encostar com mais força em outro carro, de marcar outro carro. E, muitas vezes, a nossa atitude desarmada não é ingênua, não é dando a cabeça a prêmio, mas nos desarmar dos nossos complexos de luta e fuga, que vão fazer com que nós entremos numa reação precipitada. É aquilo que falávamos na aula passada, que eu não sei se captou a câmera ou não, devido à falha que tivemos aqui no microfone, é aquela atitude de fugir à hiperreatividade. Em alguns momentos, nós estamos tão assustados com a vida, naquela visão do mundo de escassez de recursos, de escassez de afeto, de escassez de compreensão, que nós já reagimos de antemão. Nós nem sabemos ainda do que estão nos acusando ou falando, e a gente já está respondendo, né? Não fui eu. Qualquer coisa que fala, não fui eu, né? Não sei o que fizeram, não sei de nada, né? É aquela resposta que na política é usada universalmente, né? Não sei de nada, não fui eu, né? Enquanto que os espíritos de luz, naquilo que nós vemos na biografia de Kardec, de Emmanuel, de Chico, de Divaldo, de Francisco de Assis, e eles são os conhecidos, né? Tem uns que a gente não conhece. Aqueles seres de maior luz, eles pedem perdão, né? Eles vão muitas vezes à região umbralina auxiliar um espírito que lá se encontra se achando poderoso, como no livro Libertação, como no livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco. Os espíritos chegam lá respeitando aquele que está lá, se colocando com pompa e com arrogância, como no caso de Gregório, no Libertação, como no caso de Marquês de Sade, no Sexo e Obsessão, que se coloca com arrogância, com violência, e eles vão lá respeitando. Eles são dotados de mais conhecimento, de mais luz, de mais compreensão, mas eles respeitam, eles tratam com equidade, eles tratam com amor. Eles não concordam com aquilo, mas eles tratam com amor. Interessante essa visão que a Joana nos traz dos conflitos, né? Das situações de conflitos. As situações são internas. É que nem nos sonhos. Dentro da psicologia analítica, nós podemos perceber muitas vezes, sempre que um paciente começa a nos contar um sonho, nós prestamos atenção no ambiente emocional em que ele se encontra. Então, a pessoa às vezes diz assim, eu sonhei que eu estava na situação atual que está tendo no meu trabalho, mas eu estava no quarto que eu tinha quando eu era criança. E daí entrou o meu chefe, eu estava no quarto, e de repente o chão começou a ficar tomado de água, e cada vez que o chefe falava, a água ia subindo. Opa! Algo diz respeito a uma situação emocional no passado que teve a fala do chefe como gatilho. Algo foi falado ali que remeteu a uma situação emocional da infância não solucionada. E essa situação emocional pode ser tanto de um trauma da infância, ou até mesmo um recurso que quer se apresentar. Às vezes tem um tesouro que quer se apresentar ali. Isso é só um exemplo, pode ser da infância, pode ser uma outra fase da vida. Então, as situações de conflito, geralmente estamos falando de situações emocionais. Nós temos ainda mais uns 10 minutos antes da mensagem, né, de terminarmos. O que a Joana fala no Ser Consciente sobre o êxito? Quem é que leu? Nós temos um olhar assim inquisidor, assim, quem que leu? O que ela nos fala sobre o êxito real? Saúde em todos os aspectos, a colega estava falando, né? O êxito real, ela difere completamente do êxito social, daquela nossa fantasia de êxito, né?
ela nos diz o seguinte, né? Ela fala do conhecimento da vida após a morte, o conhecimento da espiritualidade, aquela noção que nós temos que nós podemos estar num palacete e aquilo não corresponde à nossa realidade interior, aquilo corresponde a um papel social importante que nós podemos ter nesse breve momento, mas aquilo passa. E aquilo não corresponde realmente ao que nós somos por dentro. Quantos líderes o são no papel social e que não o são verdadeiramente? Não lideram, não orientam, não amam os seus liderados. Tu disse uma coisa aqui muito interessante, não corresponde ao que nós somos por dentro. Então, eu volto à questão do se vingar, se suicidar para se vingar. Eu acho que é muito mais um sofrimento que grita lá dentro, né? Não necessariamente se vingar. Eu não dou conta desse sofrimento, eu estou... aos olhos dos outros, eu vivo numa mansão, mas isso não corresponde ao que eu sou. Aquilo ali eu não dou conta do que eu sou. Então, essa dor, esse conflito, leva a isso, claro, associado a outros assuntos que a gente falou, de bullying, de coisas, tudo, mas é muito mais a dor interna não resolvida, né? Como acionou gatilhos, como no sonho que tu explicaste. Não sei se eu me fiz entender, eu acho mais ou menos isso. Vamos pegar do mote disso aí para isso aqui. Pode falar. É que eu fiquei pensando assim, na primeira vez que ela falou da questão da vingança e a questão do filme do Mona Lisa, porque parte deste filme, dessa moça que é atraída, né, ela não encontra este acolhimento na família dela, né? A família tem as crenças daquele momento histórico e principalmente as crenças de origem na família, no ambiente em que ela vive, são muito fortes em relação ao que o papel, o êxito de uma boa mulher é ser mãe de família e cuidar dos filhos. Então, ela ataca muito essa outra moça que não cumpre nada com estas crenças familiares. E é interessante que, quando a moça pega e entende ela com amor, né, e acolhe e diz, ok, eu sou diferente de ti, mas não significa que eu tenho que usar do mesmo jeito que tu está se comportando comigo, contigo. Eu posso te acolher, eu consigo. E a partir daquilo ali, o novo aparece, né? Porque ela se transforma. No filme, ela pega, vai morar com a moça, ela muda a crença dela, ela rompe com aquela ideia do que é o êxito para a família dela. Ela vai procurar dentro dela o que é o êxito. E ela, que parecia ser tão correta ali dentro daquelas crenças, descobre dentro dela, né, que, na real, ela quer uma vida profissional, ela quer... Então, acho que parte disso é olhar para dentro de si, né, conseguir... E outra coisa que eu me lembrei é que, na palestra do suicídio, né, uma coisa que tu disseste várias vezes e que eu achei fantástico, é que a pessoa não quer matar a si, ela quer matar aquele padrão de funcionamento, que é mais ou menos o que ela consegue no filme, aquele padrão, porque ela tenta o acolhimento com a mãe dela, ela não consegue, dela consegue no outro, e dela consegue dar para ela aquele acolhimento. Eu acho. Esse matar o padrão quer dizer que algo realmente precisa morrer, que é aquele padrão, aquela visão de mundo, né? É muito bem colocado, até porque nessa situação do filme, uma moça acaba vivendo a sombra da outra. Uma é justamente o que a outra não está integrando, e nessa amizade dela surge esse encontro muito bonito, né? A partir do momento do perdão. Isso que a colega colocou ali, né? A vingança é uma das facetas, e essa questão que a colega colocou, né? Assim como a vingança é uma das facetas do suicídio, a questão do êxito social é outra delas, né? Uma não desclassifica a outra, depende de cada caso, de cada ser humano, né? Até porque, vamos agora linkar com essa citação aqui da Joana, o êxito, né? Muitas vezes o suicida, mas não, vamos ver tanto o suicida como a pessoa que está se cobrando em geral, não apenas o suicida, mas a pessoa que está se sentindo derrotada e que está em conflito emocional. Muitas das vezes, ela sabe do papel social que ela tem, e ela pode ou estar se cobrando que ela não está naquele papel social,
Então, nós encontramos muito isso em atores, em músicos, em pessoas que fazem performance. Nós podemos ver isso dentro da política, dentro de alguns cargos administrativos, que a pessoa sabe da sua qualidade, mas ela passa do ponto, porque ela diz assim, como é que me chamaram? Como é que não me chamaram? Chamaram apenas o outro e não eu. Ela começa a entrar em guerra com a vida e com o universo, achando que a vida tem que corresponder a ela segundo uma utopia, né? E isso a Joana explora muito no livro Momentos de Saúde, no capítulo de hoje, que fala sobre utopias, que nós temos uma utopia de vida e, de uma forma infantil, nós acabamos entrando numa birra que a vida não está agindo conforme a nossa utopia. E daí nós saímos da vida, nós nos impedimos de viver, nos recusamos de viver, que é uma dificuldade. E uma outra questão do êxito, uma pode ser isso, né? Eu deveria estar no local, e a outra é um conflito exatamente ao contrário. As pessoas veem em mim o professor, o juiz, o palestrante, o pai de família, a mãe de família, o advogado, e eu não estou correspondendo, eu não sou isso. A pessoa está se inferiorizando. Ela acha que, por ter sombra e por ter questões que não casam com a persona, que é o papel social, que ela é ilegítima. Então, ela também está tendo uma inflação de responsabilidade, segundo a psicologia, isso é um movimento de inflação, mas é uma inflação egodistônica. Não é egocintônica, não é aquela inflação de que a pessoa infla e eu sou o cara. É aquela que a pessoa infla de responsabilidades e eu deveria estar sendo o cara e não sou. Não deixa de ser uma inflação do ego. Só que é egodistônica, a pessoa está sofrendo com aquilo, né? E ela se cobra de não estar correspondendo àquele papel. E, às vezes, ela está tendo dificuldade, de fato, em corresponder, e, às vezes, ela está correspondendo, mas é uma fantasia da criança interior dela, né? E dentro dessa distinção que a Joana coloca, demonstrando que o êxito, o triunfo, o fracasso, o insucesso não se apresentam conforme a proposta social imediatista, porém, outra mais significativa e poderosa. A espiritualidade demonstra isso, então. Convém determinar-se que o êxito material pode significar fracasso emocional. Espiritual, e, às vezes, o insucesso. A aparente falta de triunfo constitui a plena vitória sobre si mesmo, suas paixões e pequenezes. Uma forma de opção para o crescimento interior, ao invés do empenho pelo amealhar de moedas e reunião de títulos que não acalmam as emoções, nem tranquilizam as ambições. O quanto, já te ouço, tá? O quanto nós podemos nos dar conta que esses títulos não correspondem ao real sucesso. Eles não indicam nem o êxito interior, nem o fracasso interior. Eles podem ser buscados, esses títulos. Eles abrem portas, permitem trabalhos, permitem responsabilidades, que nós podemos dar conta ou não daquilo. Mas essas responsabilidades, os holofotes do mundo, os destaques do mundo, eles são muito perigosos. Eles precisam ser passados por nós, em vários momentos da vida, como um teste de fogo, como uma prova. Assim como na simbologia oriental do tigre atravessando a floresta de bambus, que representa a vitória do eu sobre a multiplicidade de tentações e seduções do mundo. O quanto nós devemos, né, diante desses desafios, tentar compreender aonde eu estou de verdade. Aonde as pessoas que estão bajulando não estão enxergando em nós, não o que nós somos, mas aquilo que elas querem enxergar. E que elas perderam a compreensão de si mesmas. Que a gente possa receber isso como um teste. Muitas vezes nós vamos para um trabalho, para alguma exigência que nós desejamos, que é interessante, e vai dando aquele medo que é o medo do ego. Nós precisamos, em primeiro lugar, dar espaço para o temor, porque tudo que é bom também gera temor, né? Dar espaço para estar um pouco ansioso, isso faz parte. Mas também compreender que o excesso da ansiedade pode estar nos indicando uma apropriação indevida do nosso ego.
e nós compreendermos que o que importa ali é a realização da tarefa em prol do outro, é a mensagem e não o mensageiro. Se a mensagem vai vir meio torta, não tem problema, desde que chegue ao seu objetivo. Muitas das vezes nós confundimos, né? Principalmente dentro do espiritismo. O passe, a água fluida, o apoio fraterno, um trabalho desobsessivo, uma palestra. Nós vamos desempenhar aquilo em nome da caridade, em nome de Jesus, não em nosso nome. Não é para nós. É para o próximo. Também é para nós, porque ali nós nos realizamos naquele amor. Mas não para os nossos títulos, né? E isso, muitas vezes, nós acabamos entrando na projeção do ego. Nós caímos na faceta, que nós vamos explorar melhor na aula que vem, do exibicionismo e da responsabilidade. Da fuga da responsabilidade, né? Só para o senhor não se achar fracassado. Uma Meu, coisa que bom, eu fico notei- feliz. Uma vitória. Não, uma das coisas que eu notei aqui, a criatura são as suas necessidades. Isso aí eu fiquei pensando, ainda estou pensando. Isso é encontro, enquanto que fracasso é domínio pelo ego. Tá? O êxito gera paz, o fracasso inquieta. E depois eu notei um monte de coisa mais importante, eu acho que agora é isso aí. Vamos finalizando, então, com essa colocação da colega, né, sobre essa passagem. O êxito é encontro, enquanto o fracasso é domínio pelo ego. O êxito gera paz e o fracasso inquieta. Autoanalisando-se, cada qual se descobre, assim dando-se conta do triunfo ou do insucesso, podendo recomeçar para alcançar o êxito, nunca o fracasso. Rapidamente sintetizando, ela está falando do êxito interno, não do êxito social. Esse êxito interno, né, já vamos comentar essas necessidades. Esse êxito interno está falando de autorrealização e de não fazermos algo, que nós vamos falar depois na aula sobre exibicionismo, que é enterrar o talento na terra. Enterrar o tesouro. Muitas vezes nós buscamos o fracasso inconscientemente para não ter que lidar com as responsabilidades do sucesso. O triunfo de hoje é o prólogo do desencanto e das lágrimas de amanhã. Sorrisos se tornarão esgares e aplausos far-se-ão apedrejamentos, considerando-se na população humana as mesmas aspirações e os equivalentes conflitos. A criatura são as suas necessidades. Olha, dentro do que eu compreendi dessa passagem, ela está falando que as necessidades que nós enfrentamos, elas falam de quem nós somos. Nós só temos aquelas necessidades porque, de alguma forma, elas são uma seta para aquilo que temos a capacidade de integrar na nossa personalidade. E se não tivermos essa necessidade, aquilo não vai vir do nosso inconsciente. Não vai ter chance de surgir do nosso inconsciente. Aquilo precisa vir do nosso inconsciente em forma de símbolo, em forma de uma simbolização em que a simbolização é aquilo, então é isso que eu sinto, é isso que eu estou com dificuldade de compreender. Essa é uma simbolização em que nós podemos pensar sobre aquilo, determinar um alvo, e se a necessidade não nos bate à porta, aquele encontro de forças dentro de nós, ele talvez não ocorra. Então, as nossas necessidades, elas falam de quem nós fomos no passado espiritual, de quem nós somos agora, como portadores desse passado em nós, e daquele ser em potencialidade que nós seremos daqui a pouco, ou daqui mais além, justamente se apropriando desse ato que pode ser curto ou a longo prazo, de lidarmos com essa necessidade, com essa carência que nós carregamos. Então, as necessidades reais, elas diferem das necessidades fictícias, em que nós nos adornamos de objetos que até podem fazer parte da nossa trajetória, mas nós buscamos só eles. E nos desviamos daquela necessidade desse autoencontro, que às vezes vem de uma forma doce e às vezes de uma forma um pouco amarga, né? Dentro da minha compreensão, isso, né? Eu não entendi assim. Quanto mais a gente evolui, maiores as nossas necessidades.
Quando a gente evolui, as nossas necessidades ficam alteradas. O que antes era importante deixa de ser e outras coisas passam. Então, a criatura não para nunca. Muito bem colocado. As nossas necessidades são outras, né? Então, às vezes, nós estamos presos nas necessidades do imediatismo, do ego, e que nem as colegas colocou, e as necessidades do self, as necessidades reais, né? Estou louco para falar sobre várias coisas vinculadas a isso. Me lembrem disso a aula que vem, que hoje nós vamos encerrando um pouco mais cedo, então. Damos por encerrado a aula de hoje, né?